Meus irmãos, eu quero saudá-los em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Esta já é a 7ª conferência. Comentei hoje pela manhã que eu dei uma conferência sobre Trindade na Igreja Batista de Constantinópolis, onde eu sou um dos pastores, ajudante do pastor Jorge Max, e eu dei essa conferência, eu dei 8 conferências em um mês. Eu estou na 7ª conferência em uma semana. Foi uma semana trabalhosa, cheguei aqui com cabelo, para o irmão ter uma ideia como foi desgastante. Cheguei branco, mas o sol de Roraima me mudou a cor. Estou vendo ali a Lucielen, o Otto, amigos, irmãos, lá de Manaus, que estão aqui em Boa Vista. Ontem tivemos o Jaumi, a Gilma e o Thales conosco. Muito bom ver os amigos. Aliás, eu me sinto em casa aqui em Boa Vista. Se minha esposa, que é advogada, um dia quisesse fazer concurso, vamos fazer concurso lá em Boa Vista. Vamos morar naquela cidade maravilhosa. Infelizmente, para mim, pelo menos, né? Ela é uma advogada que gosta de ser militante, quer audiência, quer estar na frente do juiz. E, por enquanto, não rolou ainda a vinda para Boa Vista. Meus irmãos, nós estamos trabalhando os capítulos de 1 a 4 de 1 Coríntios. Os irmãos viram quanto material. Aliás, nós nem chegamos perto. Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, porque a palavra de Deus não é o jornal do dia em que eu leio e esgoto o conteúdo dele e digo assim, já sei tudo. Porque a palavra se renova, porque o Espírito Santo é que abre os nossos olhos para poder, diante de desvendados os nossos olhos, contemplar a beleza da tua lei, como era a oração de Davi. Desvenda os meus olhos para que eu contemple a beleza da tua lei. Portanto, não vamos exaurir o tema, embora nós estamos trabalhando desde quarta-feira acerca do tema, que é as divisões na igreja de Corinto. E nós temos visto que essas divisões, mais do que descontentamento por A ou B, por uma opinião divergente, subjazia a esta divisão coisas mais profundas, como, por exemplo, o próprio entendimento do Evangelho. As pessoas de Corinto estavam deturpando o Evangelho, e uma das coisas que Paulo mais bateu foi exatamente essa tendência humana de, através dos seus métodos, adquirir conhecimento de Deus, chegar a Deus pelos seus próprios méritos. O pastor estava me lembrando ali de Tetzel, no século XVI, quando ele vendia indulgências. É uma maneira, era uma metodologia de alcançar a Deus não pela cruz. Ele vendia indulgência. Na época que a Igreja Católica Romana estava com um empreendimento de construir a Basílica de São Pedro, que está até hoje lá. Já havia uma basílica construída por Constantino Grande no IV século. E no século XVI, essa basílica foi reconstruída, uma nova basílica, e faltou dinheiro. Então a igreja empreendeu muitas metodologias, entre elas a venda de indulgência, que é a venda de perdão. E se você obtém o perdão de Deus, você vai para o céu. E esse vendedor de indulgência chegou na Saxônia, na Alemanha. E ele tinha uma frase que dizia: a cada moeda que cai no gasofilácio é uma alma que sai do purgatório. Lutero, estou citando esse momento porque alguns dias atrás foi o dia da Reforma Protestante, nós nunca poderemos esquecer do valor da Reforma Protestante. Martinho Lutero, ex-monge, ainda até então agostiniano, se colocou contra a venda de indulgência porque entendeu que só Deus pode perdoar pecados. Lutero encontrava bêbados na rua da Saxônia e dizia para ele: larga sua bebida, entregue-se para Deus,
Aí o bêbado puxava o certificado emitido por Roma, está aqui, eu estou perdoado já, Lutero, não preciso fazer mais nada, era fácil. Isso é um exemplo da metodologia humana de chegar a Deus que não pela cruz. Isso é um tema tratado aqui que a gente viu. O primeiro e o principal tema é a divisão, e pautada, portanto, por aquele líder de estimação. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, isto é, a igreja dividida em grupos, com aquele líder de estimação. E quando é assim, essa idolatria humana, é claro que eu vou rejeitar. E nessa divisão havia contenda e rixa entre irmãos. A palavra grega para rixas, para contendas, é ciúmes, é zelos, que é ciúme, e erides, que é rixa, contenda, que está em Gálatas 2:20 como obra da carne. Portanto, as pessoas de Corinto manifestavam obras da carne e achavam que estavam muito bem quando escolhiam Paulo ou Pedro ou Apolo. E nós temos visto que essas pessoas da igreja, infelizmente, meus irmãos, nós temos que admitir que uma coisa é ter o nome escrito no rol de membros da igreja e outra coisa é ter o nome no rol do livro da vida. São coisas absolutamente diferentes. E Paulo diz que dentro da igreja pode ter crentes ou pessoas psiquikoi, isto é, gente natural, que não é convertida dentro da igreja. Mas a maioria que a gente entende, eu estou vendo aqui muitos crentes, todos são pneumaticói, isto é, são crentes espirituais. Mas não se alegre, porque Paulo faz uma crítica aos psiquikói, aos pneumaticói, isto é, aos espirituais. Porque dentro da classe dos pneumaticói, dos espirituais, há crianças em Cristo, que são os sarquinói, os que são bebês na fé, e que não há problema nenhum ser bebê na fé, porque todo mundo que começa na igreja começa com um bebê na fé. Paulo não faz nenhuma crítica. A crítica de Paulo é, decorrido muitos anos, a pessoa passa anos na igreja, continua sarquinói, continua caracterizado pela carne, olha só, em bebês na fé. Portanto, Paulo quer que todos nós amadureçamos e cheguemos ao ponto de olharmos para Cristo e nos vincularmos somente a Ele. Os líderes são abençoados, nós temos que abençoar o nosso pastor. Sobretudo aquele que se avadica, como a palavra diz, se avadica na palavra, no ensino da palavra. Isso é algo maravilhoso. Nós estamos, portanto, terminando a nossa trajetória no capítulo 4. E eu quero, pela graça de Deus, trabalhar com o capítulo 4. O pastor me deixou à vontade, ele disse, se eu ouvir bem, estava o louvor acontecendo, por volta de 11h45 nós estaremos dispensados. Não sei se eu entendi bem, eu vou seguir conforme eu interpretei. Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 4, porque nós estamos trabalhando com esse tema das divisões e da real colocação da liderança na igreja. Portanto, eu quero intitular essa nossa conversa, esse nosso momento, em, por exemplo, como Deus enxerga o crente e como o homem se enxerga. Como Deus vê e como o homem vê. São coisas absolutamente diferentes. Lembra que nós vimos que Deus escolhe as coisas fracas, Deus escolhe as coisas que não são, porque o mundo escolhe as coisas que são. Você vale pelo que você veste, você vale pelo seu sobrenome, né? Meu último nome é Silva. Se eu for escrever um livro, ninguém vai comprar esse livro. Quem é que compra um livro com Silva como autor, né? Mais um Nepomuceno, mais um Aristóteles, mais um Tupinambá, mais nomes que vendem. Portanto, Deus, o homem, o mundo valoriza essas coisas. O berço, o sobrenome, os títulos acadêmicos, o DR na frente, onde você mora, o carro que você anda. Deus vai na contracultura. Ele escolhe a coisa fraca, ele escolhe a coisa que não é, para imprimir nessa pessoa um ato criativo, para que ela seja. Portanto, o ato de Deus em nossa vida é um ato criativo, aquele que não é para ser. Portanto, eu queria ler com os irmãos, depois, como tem sido a nossa metodologia, tirar algumas lições do texto que acabamos de ler.
Paulo, portanto, veja que ele começa com a primeira palavra assim, no capítulo 4. Ele está concluindo tudo o que ele falou. Ele está concluindo esse tema da carta. E nós sabemos que os capítulos de 1 a 4 tratam de divisão. A partir do capítulo seguinte é outro tema. Capítulo 5, de um problema grave de moral na igreja. Um problema grave moral na igreja. Capítulo 6, crentes levando outros crentes às barras dos tribunais. Capítulo 7, problema de casamento, de virgem, está tudo bagunçado nas famílias da igreja. Capítulo 8, 9 e 10, coisas sacrificadas aos ídolos, outro tema. Capítulo 11, problema de culto público, na ceia do Senhor, uns comiam, outros não comiam, porque na época era um jantar, não era ceia separadinha como é hoje, só no segundo século que a igreja separou o jantar da ceia, propriamente dito. No capítulo 12, 13 e 14, nós sabemos o tema dos dons, também uma confusão no culto público da igreja, e terminando no capítulo 15, são vários temas. Mas nós percebemos, portanto, que esse tema da divisão não está restrito aos primeiros capítulos, porque se um irmão leva o outro no capítulo 6, às barras dos tribunais, não resolve a coisa aqui, é divisão na igreja. Se eu tenho no capítulo 11, problema da ceia, as pessoas comendo e outras não, isto é, no jantar, as que comiam e desprezavam as outras, divisão na igreja. Quando nós temos no capítulo 8, 9 e 10 o tema das coisas sacrificadas aos ídolos, em que os ditos espirituais comiam a carne que era oferecida lá para Ártemis ou para Apolo, e os novos na fé se escandalizavam de comer, é como se nós estivéssemos lá em Salvador. E eu fosse comer na barraca da Baiana um bom acarajé. E dizem, eu não sei, eu já estive lá em Salvador, mas não sei se é verdade, e alguns dizem que antes dela vender na feira, ela oferece para as entidades. E imagine que você vai comigo, você é novo na fé, e nós vamos passear e lanchar lá em Salvador. E eu pego um bom acarajé, aquele quente ou frio? Quente. E eu como aquele acarajé oferecido às entidades, e você diz, pastor, eu estou escandalizado porque isso foi oferecido aos ídolos. E eu digo, não me importa o que você pensa. O que importa é que eu não estou engolindo demônio nenhum, não existe ídolos, não existe nada. Ofereceu, mas não vai acontecer nada comigo. É o que Paulo diz aqui. Eu sou livre para comer, mas por causa do meu irmão mais fraco, a divisão na igreja. Mas o que é bonito é o coração do apóstolo de resolver esses problemas, quando ele diz assim, nunca mais, por causa do meu irmão mais fraco, nunca mais, nunca mais eu comerei carne. E no grego está até a eternidade. Eu nunca mais comerei carne. Tentativa, e você percebe, portanto, que o tema da divisão percorre toda essa carta. E percorre as igrejas. Eu sou batista desde o nascimento. Cristão lá pelos 10 anos, 12 anos. Mas desde quando eu nasci, eu conheço uma igreja batista. E quantas vezes nós vemos divisão dentro da igreja? Aliás, se você for observar, no passado, como é que nascia uma nova igreja? Comprava o ponto de pregação, o terreno, os americanos vinham construir uma capela, o Chuck construiu a capela, colocávamos um missionário lá para dirigir o trabalho crescia, organizava a igreja, seguia o caminho dela, comprávamos outro terreno, fundava outra igreja, isto é como se a igreja crescesse pela porta de entrada oficial, digamos assim, que é o batistério. A porta de entrada oficial da igreja é o batistério. Por mais que irmãos e são bem recebidos de outras igrejas, eu, por exemplo, não pastoreio, porque sou diretor do Seminário Batista, lá no Amazonas, mas então eu fui aceito por aclamação, por transferência, eu vim de uma igreja batista. Então a igreja onde eu sou pastor, ajudante lá, eu fui aceito, e muito bem aceito. Então não é problema isso. Mas a entrada oficial, a igreja cresce de fato, através do batistério. Portanto, meus irmãos, é preciso que a gente possa refletir sobre essas temáticas. E Paulo vai terminar, portanto, essa discussão, quando ele diz, acompanhe comigo, assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros. Todos quem? Paulo, Cefas, Apolo, esses que são citados no primeiro capítulo, como líderes de estimação de grupos da igreja, pessoas da igreja. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo. Quero parar aqui. Eu ouvi de um pastor uma vez, ele foi num órgão público,
lá em Brasília. Ele queria entregar uma Bíblia dos Gideões Internacionais para um medalhão do governo brasileiro. E ele se dirigiu para um elevador, que o ascensorista perguntou: esse elevador é exclusivo para ministro. O senhor é ministro? Ele disse: sou ministro. Ele era ministro, não era de Estado, né? Mas era ministro do Evangelho. Ninguém perguntou o adjetivo, então ele entrou, paletó e gravata, ninguém iria imaginar que não era. Paulo diz aqui: importa que todos nos considerem ministros. Então, é muito bom ser ministro, né? No Brasil, não é um glamour ser ministro? É glamour em muitas igrejas, né? Muitas igrejas neopentecostais, em que é o intocável, é o apóstolo, é o patriarca, é aquele que diz e acontece, aquele que todo mundo obedece, e quem vai contra é rebelde, e aquela opressão toda. Então é muito bacana ser ministro. Só que Paulo se intitula ministro de uma outra maneira, a começar pela palavra grega. A palavra grega que é hiperetes. Hiperetes. Muitas vezes, no Novo Testamento, a tradução de ministros, na verdade, é uma palavra que não tem nada a ver com ministro. Ministro, servo, são traduções do português para 3 palavras no grego. Muitas vezes Paulo diz, servo de Jesus Cristo. A palavra é doulos. Doulos em grego é escravo. Escravo. Ele diz que ele é servo de Cristo. Nós vimos, hoje pela manhã, ou foi ontem, que Paulo diz que nós, os líderes, ele, Apolo, etc., são ministros, são servos. E a palavra é diaconoi, que vem a palavra diácono. E nós sabemos que diácono não tem muito glamour, pelo menos na etimologia da palavra, porque diácono, traduzindo, é garçom, o que serve. Portanto, não há nenhum glamour em ser diácono. Então, diáconos e doulas são palavras traduzidas muitas vezes por servos, por servo ou por ministro. Uma terceira palavra que é utilizada também para traduzir como servo é essa aqui, hiperetes. O que é hiperetes? Doulas é escravo. Diaconoi é o garçom, o que serve. Hiperetes, irmão, lembra daquelas galés, daqueles navios com aquela carreira de remo? Às vezes tem duplo remo, trireme, birreme. Então, o hiperete é aquele remador que fica lá embaixo, na última fileira. É o primeiro que morre quando o navio afunda. Paulo diz, importa, pois, que todos nos considerem remadores das galés. Então, não tem glamour nenhum aqui. Ele não está se auto-adjetivando positivamente, pelo contrário, ele diz, olha só, nós somos humildes servos de Deus. Então ele diz, importa, pois, que todos nos considerem como ministros de Cristo. Ele é um remador, mas ele é um remador de Cristo. Eu contei, durante as conferências, de uma senhora nordestina, e eu tenho, como dizia, eu tenho muito temor ao comentar algo dos nordestinos, porque minha esposa é paraibana, então eu meço as palavras com a paraibana que estou em casa. Ela, uma professora de uma universidade federal de um estado do Nordeste, doutora em TI, o pastor disse, irmã, pode entregar o boletim à porta da igreja para as pessoas receberem quando entrarem? Ela disse, pastor, oxe, já passei dessa fase, pastor. Eu sou doutora, sou professora universitária, federal, já passei dessa fase. Isto é, não quer ser hiperetes, não quer ser servo. Nossa igreja, nós tínhamos uma cantina, quando eu pastorei a Igreja Batista Esperança, uma igreja batista da Convenção, ali na Duque de Caxias, na zona sul de Manaus. Passei 12 anos lá. E nós tínhamos um projeto missionário que nós não fazíamos retiro. Eu visitava uma cidade do interior, fazia parceria com a igreja, e durante o carnaval eu levava 150 pessoas para o carnaval naquela cidade e evangelizar junto com a igreja. E nós levantávamos fundos o ano inteiro, eram somas assim, acima dos 50 mil para 4 dias. Ficávamos em hotel, não usávamos, porque a igreja era pobre, não tem que dormir na igreja. Eu proibi o povo de tomar água local. O irmão sabe que a água do Amazonas, em certos lugares, não é muito potável assim, né? O rio é grande, mas não é muito seguro, né?
E eu proibi o povo de tomar água local, nós comprávamos água mineral para toda a caravana. Nós pagávamos comida, café da manhã, almoço e jantar para toda a caravana. A igreja local não tinha sequer custo conosco. Nós levantávamos recursos o ano inteiro. E tínhamos uma cantina na igreja. E eram equipes que davam os recursos e que vendiam a preços baratos, mas somavam valores assim bacanas durante o ano. Eu tinha diretores de escola, donos de escola, eu tinha gente da mais alta qualificação acadêmica, gente da alta sociedade, suando as bicas. Irmão, sabe que Manaus é muito frio, né? Suando as bicas, eu passava uma chaleira na cantina da igreja para vender os produtos. E era uma festa depois do culto, nós conversávamos. Eu não comia fora, eu comia lá mesmo, né? E são servos de Cristo. A diferença entre o que Paulo está falando e o que o mundo considera é que eu sou o entregador de folheto da porta, mas eu sou o entregador de folheto de Cristo. Eu sou um varredor da igreja, limpador da igreja, a minha equipe está varrendo a igreja, mas eu sou um varredor de Cristo. Eu digito o boletim de domingo, mas eu sou o digitador de Cristo. Não importa o título acadêmico que eu tenha. Paulo diz, assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos ministérios de Deus. Olha a palavra encarregado aqui. A palavra encarregado aqui, nós conhecemos, é oikonomos, que é administrador. Oiko, casa, nomos, lei, a lei da casa, o administrador. Então Paulo diz, nós não passamos de administradores dos mistérios de Deus. Administradores. Naquela época havia um senhor, dono de escravos, que era a maioria, alguns dizem que no Império Romano, na época, tinha 40% ou 60% do povo era escravo, poucos eram livres. Então, para poder a economia girar, como no sul dos Estados Unidos, por conta da Guerra Civil, foi essa a motivação, no Brasil, a economia girava através da força escravocrata, da força dos negros, no caso do Brasil. Aqui não, né? O escravo no Império Romano era negro, não era analfabeto. Ele era um cidadão de uma nação que foi subjugada. Então, vinha filósofo, vinha professor, vinha cientista. E esse escravo, melhor, um escravo educado, ele ficava como o gerenciador, o gerente, o diretor da fazenda, dos negócios do chefe, do dono. Portanto, ele era um superintendente para os outros escravos, mas era um escravo para o seu dono. Paulo diz que eles são ministros, são riperetes, e são economos, eles são administradores dos mistérios de Deus. Quem administra, não administra as coisas suas, administra as coisas que não são suas, não tem ligação alguma com os bens daquela família, ele só administra. Portanto, meus irmãos, tudo que nós fazemos e temos é de Deus. Nós fizemos uma grande reforma na época da nossa igreja, nós tínhamos ainda bancos de madeira, e às vezes, quando aparecia um prego, Satanás colocava um prego assim, que ele subia sozinho, só pode ser Satanás mesmo. E eu sentava, eu perdi uma calça de um terno, quando puxou ali, o prego foi levantar, o prego levantou, Satanás fez, acabou o caríssimo terno de R$ 150 na Colombo, que até fechou lá em Manaus. Fiquei muito chateado, coloquei em oração e disse, Senhor, nós precisamos mudar isso aqui. Nós mudamos para bancadas todas, compramos do Rio Grande do Sul, bancadas acolchoadas, mudamos a plataforma, a cortina nova, tudo, ficou um auditório lindo. O que aconteceu? Ciúme, não podia mais usar. Sabe aquela esposa que limpa a casa? Que arruma a cama, bonita, o marido chega, não senta na cama, né? Aí ele vai se dirigir para a cozinha, não pisa que eu limpei o chão. Aí ele vai para o banheiro, não entra no banheiro que ele está limpo. O marido vai para o galinheiro, ele vai para a casa do cachorro, é o que sobra para ele. Assim surgiu o ciúme do salão da igreja. Não podia mais usar, porque era novo, porque era bonito, porque era cheiroso. Aí eu disse para a igreja assim, está certo, irmãos. Quando Jesus voltar, nós vamos apresentar esses salões aqui, Senhor, aqui, ó. Nunca foi usado. É para o Senhor. Para o Senhor. Nós somos administradores do que Deus nos dá. E Ele dá para nós usarmos.
nos dá para nós usarmos. Nós tínhamos um ministro de música que ensaiava um coral com crianças, e nós tínhamos um trabalho com crianças no Prosamin, que era um local que o governo do estado, era local assim, de rio, de igarapé, tudo podre, aí ele fez condomínios. É o Prosamin, que é uma sigla, não é um projeto. E tinha lá um grupo de crianças, um clubinho, dirigido por 2 homossexuais. Eu cheguei lá, a gente trabalha com eles semanalmente, e para trabalhar com aquelas crianças, eu fiz uma proposta para ele. Falei, amigo, daqui a cantata, você quer ensaiar com as tuas crianças? E a gente vai ensaiar a mesma cantata com as nossas crianças. No dia 24 de dezembro, a gente vem cantar com vocês aqui na comunidade, junto os coraizinhos, e no 25 vocês vão cantar na nossa igreja, os coraizinhos, e leva todo mundo, beleza? Tá, aí a gente combinou. Aí nós fizemos isso. No 25, levou todo mundo da comunidade do Prosamin, com o clubinho das crianças, cantamos com as crianças. E eles eram homossexuais. Quem eles levaram? Um monte de homossexual para a igreja. Aí a igreja falou assim, pastor, o pastor está trazendo um homossexual para a igreja. Eu falei, tomara que encha aqui de homossexual, de babalorixá, de tudo que não presta para ouvir a palavra de Deus. Porque a igreja é para ser usada para a bênção da comunidade. Meus irmãos, Paulo diz, nós somos administradores do que Deus nos dá. Se nós não usarmos, seremos como aquelas parábolas da mina que escondeu porque recebeu só um, desanimado, e que o Senhor era muito severo e escondeu. Olha só, nós temos que multiplicar o que Deus nos dá. Por isso que Paulo diz assim, pois importa que todos os considerem como ministros, servos, riperetes, remadores mais baixos das galés de Cristo, e oikonomos, administradores dos mistérios de Deus. Ora, no verso 2, além disso, o que se requer desses encarregados dos oikonomos é que cada um deles seja encontrado fiel. Olha só, o Deus não quer resultado no sentido quantitativo. O resultado que Deus quer é a fidelidade. Nós vimos ontem que Deus vai recompensar o trabalho, não o resultado concreto, material. É o que Paulo diz, acho que foi hoje que nós vimos, né? Cada um receberá conforme o seu trabalho. Portanto, Deus requer de nós, irmãos, não resultados, porque Ele que promove o resultado. Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E cada um receberá conforme o seu sucesso, não, o seu trabalho. Somos chamados à fidelidade, porque entendemos que esse é o nosso papel. Se Deus vai fazer crescer, se não vai crescer, se vai fechar porta, se vai abrir porta, se vai converter, se não vai converter, é problema dele. Ele é o Senhor da história, Senhor da glória, Senhor da igreja, das nossas vidas. O que Ele quer de nós é que sejamos encontrados fiéis, comprometidos com a palavra, comprometidos com a obra de Deus. O resultado é com Ele. Portanto, ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um seja encontrado fiel. Olha, cada um. Veja a individualidade que é ressaltada aqui. Muitas vezes, meus irmãos, nós nos perdemos no plural. Nossa igreja comprou o terreno, mas eu contribuí. Nossa igreja é uma igreja missionária, mas você é missionário? Nossa igreja é uma igreja de oração, mas você ora? Nossa igreja estuda a palavra, mas eu estudo a palavra. Portanto, nós nos escondemos no plural. A melhor coisa de se esconder no plural é nós, é nós, é nós e eu. E eu. Paulo enfatiza a necessidade da individualidade. Cada um deles seja encontrado fiel. Verso 3, mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo. Porque a consciência não me acusa em nada, mas nem por isso me dou por justificado, por quem me julga é o Senhor. Paulo estava sendo rejeitado enquanto apóstolo nessa igreja. Questionado. Quando alguns diziam, eu sou de Apolo, porque rejeita Paulo. Quando diziam, eu sou de Cefas, porque rejeita Paulo. Portanto, a idolatrização de um líder implica na rejeição, na oposição do outro líder. Portanto, ninguém pode ter na igreja líderes de estimação. E Paulo diz
que ele não se importa com julgamentos. Não, quanto a mim, pouco importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. E ele diz, nem eu julgo a mim mesmo. Isto é, a autoavaliação, muitas vezes, irmãos, não é correta. Você sabe disso, né? Uma autoavaliação pode ser tanto para cima quanto para baixo. Eu me autoavalio e me arraso. Eu não valho nada, eu não sou feio, eu sou gordo, eu sou baixo, sou careca, sou branco, sou preto. Eu não valho nada, eu não sei de nada, tenho lacuna na minha educação. Isto é, uma autoavaliação que muitas vezes é para baixo. Outras vezes, a autoavaliação é para cima, né? Eu sou demais, eu sou mais cheiroso, eu sou mais bonito, eu sou mais rico, eu sou mais inteligente. Isso. Paulo diz, eu não tenho condições nem de me julgar, porque o meu julgamento também é imperfeito. Se o julgamento de vocês é perfeito quanto a mim, eu também não vou me julgar, porque a melhor coisa, ele diz, pois quem me julga é o Senhor. Eu era seminarista do Seminário do Sul, no Rio de Janeiro. Quando eu estudava, eu tinha um colega de turma, Elton Rangel, filho do pastor Elton Rangel, que passou um tempo na África, hoje está na Espanha. E eu conheci o ministério do pastor Elton Rangel lá em Moça Bonita, ele passou um tempo no Brasil. Ele foi pastor em Moça Bonita, zona oeste do Rio de Janeiro, que é uma das zonas maiores igrejas, igreja que ninguém conhece, tem 700 membros. Igreja assim, ninguém nunca ouviu falar, 800 membros, assim, lá na zona oeste é assim. E lá em Moça Bonita, que é uma área pobre, uma área violenta, Moça Bonita, ele recebeu uma revelação de Deus, um encaminhamento de Deus, e ele, portanto, queria contribuir para a comunidade. O que ele fez ao lado da igreja? Construiu uma capela mortuária, uma capela para velório, ao lado da igreja. 24 horas, contratou não, né? Convidou um pastor para o ministério da capela. Lá não entra choro nem vela, nem Maria, nem santo. Ali a pregação é hino, e entra um morto, sai outro, para velar os mortos da comunidade, porque eles velavam dentro das casas. Tinha casa tão pobre que não cabia nem o caixão, ficava metade fora. Quando chovia, molhava o morto. Então, ele construiu essa capela, convidou um pastor, e o pastor começou a ministrar, e entrava morto, entrava morto, saía morto, 24 horas o ministério. Depois de 30 dias desse ministério, assim, de trabalho, ele mandava uma carta para todas as famílias enlutadas, para um culto de consolo, ouvia a palavra, e vinha assim, muita gente, depois de 30 dias, o que é a Convenção Carioca, qual foi a opinião da Convenção Carioca sobre ele? Chamavam-no de padre, que ele fazia a missa de 7º dia. Ele dizia, eu me chamo de padre, que eu faço missa de 7º dia, porque eu convido as pessoas, depois de um tempo, para ouvir a palavra em consolo da palavra de Deus. Mas enquanto eles me chamam, eles dizem que eu faço missa de 7º dia, a nossa igreja alcança a comunidade. Aquela igreja tinha 1.200 membros. Igreja do Nordeste, do Sudeste, do Sul, pedindo o projeto escrito para que implantasse nas suas comunidades. Ele dizia, quando é que eu ia ter 250 pais de santos na minha igreja, ouvindo a palavra de Deus? Minha igreja estava branquinha. Parecia 31 de dezembro, né? Nas nossas igrejas batistas, né? Já viu isso? 31 de dezembro, culto de vigília, todo mundo de branco. Por que usa branco dia 31? Não usa branco o ano inteiro, mas dia 31, todo mundo de branco, meu irmão. Então, ele perguntou para mim, como é que eu ia ter 250 pais de santo, porque morreu um. E nós velamos e cultuamos e pregamos o Babalorixá no nosso ministério. 250 que não dirão, não me falaram de Cristo. Paulo, assim como ele, Paulo foi criticado, ele diz, não me importa ser julgado por vocês, ou qualquer tribunal humano, porque nem eu me julgo, porque todos os julgamentos são provisórios. O que importa é o que Deus diz de mim, é o que Deus revela e que Ele fala a mim. Tenho certeza que muitas igrejas, quando recebem projetos de Deus, que são projetos inusitados, elas são criticadas. Elas são achincalhadas, elas são adjetivadas, elas são rejeitadas. Mas Paulo diz isso porque, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, Paulo diz no verso 5, portanto, não julguem antes do tempo.
até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. E ele vai, portanto, aplicar o que ele está dizendo à realidade dele, da discussão da divisão da liderança da igreja. Meus irmãos, verso 6, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo, vocês aprendam isto. Está entre aspas na minha Bíblia, que é o que eles têm que observar. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo do outro. Não ultrapassem o que está escrito. Por mais que nós amemos o homem, por mais que nós cuidemos do líder, nós não podemos ultrapassar o que está escrito na palavra. Aliás, eu digo sempre, irmãos, aquele que chega à igreja local, mas que chegou a Cristo primeiro, vai ser bênção na igreja. Mas aquele que chega primeiro à igreja, isto é, a igreja é o universo, Jesus é um detalhe, ele vai dar problema na igreja. Porque ele não está compromissado com Jesus Cristo, ele está compromissado com a igreja é o mundo dele. Paulo diz, meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso exemplo, vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um, em prejuízo do outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido, isto é, o que nós temos que não temos recebido? Quem que pode se vangloriar aqui? Quem que pode se envaidecer de alguma coisa aqui nessa igreja ou em qualquer outra igreja? Ninguém, porque o estar aqui é resultado da graça de Deus. Nós éramos pecadores, não queríamos Deus, Deus estendeu a sua mão e nos salvou, nos redimiu. Não há lugar para vaidade nem vanglória na igreja. Ele diz, o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não tivesse recebido? Verso 8. Vocês já estão fartos. Era o espírito da igreja, né? Uma igreja, grupos autônomos que queriam levar uma vida insubmisso. Vocês já estão fartos, já são ricos. Paulo faz uma doce ironia aqui. Uma doce ironia. Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Isto é, há o perfil de uma pessoa que não é ovelha. Você já viu a diferença de ovelha para bode? Minha esposa, né, é do Nordeste, então eu já estou um pouco inteirado do que é um bode e o que é uma ovelha, né? Mas nós sabemos o que é ovelha. Ovelha é dependente. A ovelha é um pouco míope. Por isso que ela se guia pela voz do pastor. A ovelha não se protege porque ela é absolutamente mansa. Se ela não for tosqueada, se não for tosada, ela fica doente porque o pelo começa a crescer. Se agarra carrapichos nela, alguém tem que tirar porque ela não se limpa, como o gato, por exemplo. A ovelha é dependente. Ela segue o pastor, se o pastor para, ela para. Aqui naquele Golden Retriever, aquele cão maravilhoso, né? Se você anda, ele anda. Se você para, ele para. Se você senta, ele senta. É obediente assim. Já viu o bode? O bode, ele sai na frente, comendo uma pedra aqui, comendo matos. Ele é desobediente, ele não recebe ordem. É um bode. Ele só é bom mesmo assado. Assado ele é maravilhoso. Mas para criar, é difícil criar um bode. E o que a Bíblia nos manda é ser ovelhas, né? Dependentes. Mas esses aqui não eram ovelhas. Verso 9, Paulo vai confrontá-los com as seguintes palavras: porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Agora ele vai fazer um currículo vitae do apóstolo. Esse currículo vitae está na 2 Coríntios mais expressivamente. Mas aqui é um preâmbulo do que é um currículo vitae. Sabe que apóstolo hoje é uma posição hierárquica na igreja. Ele começa como seminarista, né? Depois ele sobe para obreiro. Do obreiro ele passa para pastor. Do pastor ele vai para bispo. Do bispo ele vai para
para patriarca. Da apóstolo, aliás, né? Apóstolo. De apóstolo ele vai para patriarca. E sabe Deus onde vai chegar, né? Arcanjo, etc. A quarta pessoa da Trindade, ninguém sabe onde vai chegar. A vaidade humana. Paulo vai dizer aqui o perfil do apóstolo. Veja se algum apóstolo que você conhece tem esse currículo vitae aqui. Porque, verso 9, porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês fortes. Vocês são honrados e nós desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa e nos afadigamos, trabalhamos com nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo, escória de todos. Quem quer ser apóstolo, prepara um documento para ele assinar aqui com essas palavras. Veja se ele vai assinar. Não vai. Porque é o que Paulo está dizendo. A diferença, ele coloca na experiência dele, a diferença desses ricos aqui. Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós, isto é, gente na igreja que leva uma vida autônoma, uma vida em si mesmada, uma vida insubmissa, uma vida que não é um crente, não é ovelha. E Paulo diz, vocês estão muito distantes do que deve ser um perfil de um cristão. Por isso ele terminou essa discussão aqui. O que vem para frente, do 14 em diante, parece que ele termina a carta, né, diante de tanto valor que Paulo dá a esse tema da divisão, que parece que ele está fechando a carta aqui. Aliás, isso é uma prova de que os autores sagrados não escreviam uma carta direto, numa sentada, ou como alguns pensam, né? Alguns ainda pensam que os autores sagrados da Bíblia, eles receberam psicograficamente o texto sagrado. Eles estavam lá na casa, aí baixou o Espírito, e ele começou a escrever. Como Chico Xavier. Pelo prólogo lucano, isto é, primeiros versículos do capítulo 1 de Lucas, ele desfaz toda essa ideia de um texto ditado. Ele diz, nós fizemos uma acurada investigação, Teófilo. Desde as primeiras coisas até agora, isto é, há uma pesquisa. E o autor sagrado, Paulo, já demonstrou isso aqui, que ele para de escrever, vai atender as pessoas, vai para o sábado pregar, ele volta, parece que ele deu uma parada aqui, ele vai agora retomar a escrita, como se estivesse terminando a carta, na verdade, diante de um tema tão importante e profundo para ele, ele vai dizer as suas últimas palavras. Verso 14. Não escreva essas coisas para que vocês fiquem envergonhados. Pelo contrário, para demonstrá-los como a filhos amados. Porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores e instrutor aqui, é a palavra paidagogos, que resulta na palavra pedagogo. O pedagogo era um escravo. Lembra que eu falei que muitas vezes o escravo, e é muito diferente do escravo do Brasil negro, muitas vezes ágrafo. Esse escravo era um cidadão de um país, de uma nação, de uma comunidade subjugada. E vinham muitos preparados, filósofos, cientistas, professores, e muitas vezes, esses paidagogós, eles eram preceptores do filho do dono da fazenda, eles instruíam, ou quando muito, eles conduziam a criança à escola, paidagogós, isto é, paidion grego, o verbo ago, conduzir, isto é, um pedagogo é alguém que conduz a criança, é o caso aqui. Paulo diz que eles, na verdade, eles podem ter milhares de pedagogos, de instrutores em Cristo. Não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, verso 16, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa eu enviei até vocês Timóteo, que é o meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse visitá-los,
Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com chicote ou com um amor e espírito de mansidão? Poderia acabar aqui a carta, porque é um problema sério tratado em 4 capítulos. Mas como a igreja é uma igreja recheada de problemas, os problemas vão continuar. Eu queria terminar essa minha fala com algumas lições. Primeira lição. Os líderes da igreja são servos da igreja. Nenhum líder é senhor da igreja. O líder é servo. Nas palavras de Paulo, ministros. A palavra original no grego, riperetes. O remador mais ralé. Primeiro que morre. O que não vale nada fica embaixo. Nas galéias birreme, trireme, é o que fica lá embaixo. Portanto, mas a diferença é que os líderes são servos de quem? De Cristo. Um líder servo de Cristo, ele vai representar Cristo, ele vai seguir os métodos de Cristo, ele vai amar como Cristo amou, ele vai servir como Cristo orienta, ele vai comprometer-se com a obra de Deus, porque ele compromete-se com Cristo. Esse servo, esse líder, nunca vai dizer, eu não vou, porque eu não sou capacho do fulano, do pastor, eu não vou porque é o fulano, não, eu vou porque minha atividade na igreja é para Cristo. O que eu faço na igreja é para Cristo, portanto, líder não é dono da igreja. É como eu disse, acredito que ontem ou anteontem, que o líder é servo da igreja, o pastor é servo da igreja, mas a igreja não é senhora do pastor. O líder é servo da igreja, mas a igreja não é senhora do líder. Irmão, está entendendo que não há essa relação de hierarquização, de dependência nesse nível? Portanto, a primeira lição, os líderes são servos. Portanto, se você quer liderança, você assume a liderança para servir. Não para ganhar prestígio na igreja, como eu citei hoje pela manhã, o meu vice-presidente da primeira igreja batista do Arpoador, quando eu fui pastor, que quando quisemos renovar a liderança, ele se agarrou à função e bateu no peito e disse, eu lutei para chegar aqui, como vice-presidente da igreja. O Rubem Alves, você já deve ter ouvido falar, era um pastor presbiteriano. E nos textos dele a gente percebe a mágoa que ele tem desse igrejismo que a gente vê muitas vezes doentio. E exatamente num texto, ele diz que a gente que mata para ser o presidente do coral. Ninguém que não seja crente entende essa palavra de Rubem Alves, que é um texto secular. Secular. Portanto, a liderança é para isso, é para servir a igreja. É para chamar o crente de meu amado, meu querido, Deus te abençoe. É um líder espiritual. Não é? O líder, líder, ele não atrai ajudantes para si. Ele forma liderança, ele forma líderes. Mas o líder em si mesmado, ele quer ajudante. Faça isso, faça aquilo, faça isso para mim. Olha, eu estou aqui, não quero levantar, pega para mim. Ele quer ajudante, mas esse líder servo, ele faz. Ele faz. E ele gera liderança com o mesmo perfil de servo. Segunda lição. Os líderes são encarregados, são os oikônomos, os administradores, são os gestores, os dispenseiros para revelar os mistérios de Deus e devem ser encontrados fiéis. Portanto, o que você faz não é seu, é de Deus. Deus te dá. E Paulo diz, como você não pode agir como se não tivesse recebido. Você ministra como se Deus não tivesse te abençoado. Isto é, a pessoa precisa repensar. Portanto, o líder é um gestor, um administrador, não é dele. Mas você sabe que muitas vezes, uma igreja quando é antiga, né, com liderança antiga, membresia antiga, cria uns guetos, né, uns reinados na igreja. Tesoureiro há 25 anos não quer largar a tesouraria. Eu tive um diácono assim, professor de EBD.
E nós queríamos renovar, eu queria implantar um projeto na nossa igreja de um corpo docente atuando, dando aula num trimestre, e no tema do outro trimestre, um segundo corpo docente estudando, um trimestre, só estudando, para ministrar 3 meses depois, isto é, ninguém é pego de surpresa, uma aula bem preparada, com recurso audiovisual, um cara que não vai estudar a lição no sábado à noite, e então ele tinha que sair, portanto, da classe, mas ele preferiu sair da igreja, porque ele não aguentou deixar o reinado dele. Nossa igreja, quando no comecinho fazia retiro, eu passei lá 12 anos, 2 anos fizemos retiro, normal, como com a Igreja Batista, mas os 10 últimos anos do meu ministério na igreja não fizemos retiro, como eu falei, fizemos viagem missionária. No segundo retiro, que eu tomei posse em outubro, o primeiro retiro foi em fevereiro, então não tive tempo de organizar muito. Mas no segundo ano do retiro, eu resolvi contratar uma equipe de cozinha, para que todo mundo, ninguém mais cozinhasse na igreja, ninguém perdesse mais culto, ninguém perdesse mais estudo, todo mundo ficasse livre para descansar naqueles dias e focar no ensino. Só que é tradicional das senhoras da igreja comandarem a cozinha. Eu tinha essas senhoras, muito queridas, muito amadas. E eu achava que aquela medida, elas fossem me abraçar, que elas fossem me amar, mas elas me odiaram. Porque elas queriam a cozinha, reclamam o ano inteiro. Eu vou visitar as irmãs, elas reclamam da cozinha. Pastor, é obrigação, minha mão só cheira a alho, não cheira a cebola, é cozinha, acaba o jantar, começa o almoço do dia seguinte, e reclama por ser cozinheira. Aí no retiro, queria tirar isso da mão delas, e elas se voltaram, boicotaram o retiro, não foram. Reinados na igreja. O que Paulo diz? Que o líder é um administrador, somente. O que ele administra não é dele. Eu não crio apego. Isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu. Esse chão não é meu. Isso é tudo do Senhor. Nós administramos. Terceira lição. O oikonomos, o administrador, fiel a Deus, não teme julgamentos humanos que são provisórios. Você percebeu que o oikonomos é o oikonomos de Deus. O administrador tem que ser fiel, que o servo é servo de Cristo. Portanto, ninguém que ministra para agradar o outro. Nós somos servos, mas em termos de revelação bíblica, nós não negociamos. Em termos de ética cristã, não há negociação. Nós temos que ser sérios nisso. Sérios nisso. Porque meu irmão da igreja, eu vou passar a mão no pecado dele. Porque meu irmão da igreja, ele vai ter privilégios em termos de doutrina, teologia, Bíblia, ética, eclesiologia, não podemos abrir mão. É o que Lutero dizia. Devemos viver em paz com todos, mas se comprometer à Escritura, a gente fica fiel à Escritura. Meus irmãos, nós precisamos ser fiéis. E o líder fiel, que é o servo de Cristo, ele não teme os julgamentos, que são provisórios. Ele não teme nem o auto-julgamento, porque ele sabe que ele também é um pecador, que vai fazer um auto-julgamento errado, ou para mais ou para menos. E ele precisa ser encontrado fiel a Cristo. Esse é o papel do líder, de agrade ou desagrade. Muitas vezes, há pessoas que são milindradas, são pessoas sensíveis demais, que entram em conflito com a liderança, porque não aceitam, porque não são submissas. A liderança tem que estar fiel a Deus. Eu vou dar um exemplo meu, que nós temos que estar, a liderança tem grande responsabilidade sobre si. Eu era pastor da primeira igreja batista do Arpoador, no Rio de Janeiro, uma igreja na Zona Sul. Era uma igreja de classe média alta, tinha gente rica na igreja. Nosso culto era mais cedo, eu assistia os fogos de um janelaço, de um por andar apartamento no posto 4 de Copacabana, comendo do banho do melhor. E essa igreja, ela tinha alguns irmãos tinham a tendência a esse reinado de colocações, né,
de necessidades, e eu decidi ser fiel a Deus e não me importar com as críticas, com os julgamentos humanos. E assim eu venci muitas das minhas batalhas, porque a minha preocupação é ser fiel a Deus. Até digo, às vezes, meus alunos, eu estou dando homilética no seminário esse final de ano, e me perguntam se uma igreja lhe convidar, lhe der um tema e uma divisa, e o tema não corresponde ao contexto bíblico, eu fico com o texto bíblico, eu não tenho nada a ver com um tema que não corresponde à Escritura. Eu prego a Escritura. O oikonomos é fiel a Deus, não teme os julgamentos humanos, provisórios, nem mesmo é refém da autocrítica, que pode ser para mais ou para menos. Ele entrega-se ao perfeito juiz. Quarta lição. A idolatria, essa palavra não é gratuita. A idolatria por um líder pressupõe rejeição a outro líder. A outro líder. Portanto, como líder, como se o líder não recebesse o que tem das mãos de Deus. Ele precisa ser humilde quanto a isso. Quinta lição, já caminhando para o final. O crente espiritual, meu irmão, contrasta com o crente carnal. O crente espiritual, as propostas dele, a vida dele, o modus operandi dele, vai contrastar com o crente carnal. O carnal é autossuficiente. Veja, relembre o verso 8. Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis. O crente espiritual depende de Deus o tempo todo. Verso 9. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Nós somos honrados, vocês são honrados, e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa e nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Isto é, o crente espiritual, o líder espiritual, ele depende de Deus o tempo todo. E nessa igreja, que era uma igreja de posses e confiava no pastor, numa assembleia, eu levei a igreja a comprar um prédio de 3 andares no Morro Cantagalo, no Rio de Janeiro, para fazer uma obra social. Queria fazer uma obra social. Um prédio de 3 andares. A igreja aprovou a compra. No mês seguinte, a igreja vendeu o prédio, porque eu disse, irmão, eu cometi um erro. Não era para comprar o prédio. Irmão, está percebendo? Que o erro foi meu? Que o líder tem que estar na presença de Deus para não levar o povo de Deus à bancarrota, fazendo coisas que Deus não tem projeto. Lembra hoje da palavra de manhã, que Paulo queria pregar na Betinha, e ele disse, o Espírito de Cristo me proibiu de fazê-lo. Eu queria fazer uma obra social belíssima, mas Deus não quis para mim aquilo. E no mês seguinte, na próxima assembleia, nós voltamos para vender o terreno, o prédio, porque eu ia cometer um erro na igreja, ia complicar a vida da igreja. O líder precisa, e sobre ele repousa a grande responsabilidade, porque a igreja confia na liderança e a igreja vai acreditar nela. Nosso pastor é um empreendedor, lá, Jorge Marques, lá na Costa de Novos. E como empreendedor, ele quer empreender. Na nossa perspectiva, ele atropela algumas coisas. Por exemplo, ele está descendo o Educandos, num prédio de 3 andares, numa região que pegou fogo, sem água, sem luz, que virou uma cracolândia ali. Gente se drogando, gente pele e osso. Ele vai lá evangelizar com a equipe. Ele está pagando até dívida de traficante. E fala isso publicamente. Irmãos, nós pagamos a dívida para poder o traficante liberá-lo, para nós enviarmos para Casa Vida para ser tratado, que é um ministério que cuida de mendigos. E nós fomos lá no traficante, pagamos a dívida dele. Falei, se você divulgar isso, vai ter fila de gente aqui. Até o traficante vai dizer, pastor Jorge Marques, o fulano me deve, você vai me pagar? A igreja confia no obreiro.
E o líder, não só o pastor, os presbíteros, a liderança, tem que estar aos pés do Senhor para não levar a igreja ao erro. Eles têm que ouvir a voz de Deus. Portanto, o crente espiritual é esse que depende de Deus. E Paulo apresenta-se, evidentemente, como modelo, exemplo, contraste desses valores. Veja o verso 16, quando ele diz: portanto, eu peço que vocês sejam meus imitadores. Para dizer isso, meu irmão, tem que estar com a vida no altar. Para dizer, me imitem, tem que estar com a vida no altar. Foi quando um pastor, que hoje não está mais, há muito tempo, aliás, não está mais no meio batista, mas quando ele chegou na nossa igreja, ele era batista, pastor René Terranova, eu era da Memorial, quando ele chegou lá, e nós fazíamos em casa o boletim da igreja, éramos amigos, ele viajava para Israel, trazia a bandeja para minha mãe, chamava minha mãe de mãe dele, nós éramos amigos mesmo. Depois ele descambou e a gente se distanciou, mas ele esteve no meu culto de consagração, rejeitado pelos outros pastores, mas questão teológica, eu não me junto a ele, mas uma coisa eu tenho que admitir, é um homem santo. É um homem que não tem mancha moral na vida dele. É um homem que tem mulher, que tem filhos. E ninguém sequer disse que ele abraçou uma irmã da igreja de maneira libidinosa. E ele esteve lá. E uma coisa me marcou quando ele falou para mim, já na saída, disse: George, agora, pastor George, você vai saber o que é ser um líder com obrigação de estar com a vida no altar. Quem não quer ter vida no altar não entra no ministério, porque vai comprometer o corpo de Cristo. E é um preço a pagar, irmãos. Um pastor, só o fato de um homem viver separado, irmão sabe que o irmão erra, que o irmão peca, mas o pastor não é dado a erro. Ninguém aceita o pastor errar. Eu preservei, pela graça de Deus, casamentos em nossa igreja, por onde eu tenho caminhado na minha vida ministerial, porque amo os casais, restauro os casais, e ninguém fica sabendo de problema nenhum. Eles estão casados até hoje, até têm filhos depois, e me agradecem porque eu sustentei com ética o problema deles. Mas o pastor vira logo página de jornal, ninguém aceita. Portanto, o líder, não só o pastor, os presbíteros, os diáconos, os líderes, tem que ser gente com vida no altar, para que possa exercer o seu ministério e dizer como Paulo: imitem a minha vida, portanto, eu peço que vocês sejam meus imitadores. Sexto e penúltimo, o único sentimento do líder, irmãos, deve ser de amor paterno. É como Paulo diz: vocês têm muitos pedagogos aí, muitos instrutores, mas pai só tem um. Isto é, a posição do líder é de pai, não é de um feitor de escravos, não é de chefe no seu trabalho, não é de delegado na igreja. O líder, ele é um pai, tem que ter coração paterno para liderar. Paulo ensina muito bem isso, que o único sentimento do líder espiritual deve ser de amor paterno. O crente deve servir de modelo a ser imitado no amor. O mundo conhecerá a igreja pelo amor. É uma frase de uma cantata musical. Sétimo e penúltimo lugar. O evangelho não consiste em sabedoria de palavras, mas em infusão do poder transformador de Cristo. Paulo diz: alguns de vocês se encheram de orgulho, como se eu não fosse mais visitá-los, mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. O ministério, o evangelho, não são palavras bonitas, é poder de Deus. Em último lugar, a verdade, meus irmãos, impõe uma escolha para todos nós. A verdade impõe uma escolha, decisão para todos nós. Nos manteremos empedernidos no erro ou mudaremos o curso da nossa vida? Paulo diz: ou vocês preferem que eu vá até aí com chicote ou com amor e espírito de mansidão? É uma escolha a ser tomada aqui. É uma escolha. Nos manteremos empedernidos diante da verdade ou mudaremos o curso da nossa vida? Que Deus nos abençoe, que Deus possa
mudar a nossa vida, a nossa perspectiva eclesiástica, e que possamos sair dessa semana transformados, lavados pela palavra de Deus, e assim sermos bênção na igreja, e que a igreja cresça com saúde, como tem crescido, em nome de Jesus. Me perdoe o tempo avançado, mas eu queria terminar os 4 capítulos de 1 Coríntios. Vamos orar ao Senhor e, após a oração, entrego a palavra ao pastor. Senhor nosso Deus, Deus querido, bendito e santo, te louvamos por tua palavra, por quantos ensinamentos, quantas lições, quantas verdades, mas são todas, ó Deus, tuas verdades, tuas palavras, portanto, usa como semente, usa como ferramenta para a mudança da nossa vida. Abençoa a comunidade Batista Videira, cada um dos membros, dos mais jovens aos mais experientes, dos mais recentes aos mais antigos, do pastor à criança, que todos sejam lavados, orientados, transformados pela tua palavra, e que após esses dias, ó Deus, o Senhor possa continuar nos falando. É a oração que fazemos em nome de Jesus Cristo, segundo a bendita intercessão do Espírito Santo, conforme Romanos 8, 26, é que oramos. Amém e amém.